Boa noite. Tá com o comunicador aí? Pode. Não, boa noite a todos. Acho que o primeiro tempo foi mais a nossa forma. Acho que a gente concedeu poucas oportunidades para o Atlético no primeiro tempo. Conseguimos chegar muitas vezes no terço final, mas não conseguimos ter tantas chances. A gente não conseguiu transformar o volume de posse em oportunidades, que é uma característica do nosso time. Acho que o Atlético tem muito mérito nisso, pela forma como que se defendeu. E era um jogo que a gente tinha que tomar muito cuidado, principalmente no jogo rápido do Atlético. O Atlético tem jogadores de bom ataque ao espaço. A gente alertou bem isso no intervalo, mas acabamos sofrendo um gol no início do segundo tempo. E logo após esse gol, o Atlético se fechou ainda mais. Primeiro com o Luiz Fernando fazendo uma linha de 5, depois Patrick fazendo uma linha de 5. E não nos deu tantas possibilidades. Tentamos fazer as trocas para fazer um jogo mais direto, mas também aquilo que eu pensei para que podia acontecer no segundo tempo acabou não acontecendo, e o que acabou acontecendo na metade do segundo tempo para o final foi que a gente perdeu as coisas boas que a gente tinha de conexão de jogo e a gente não conseguiu fazer o jogo direto. Terminei o jogo com uma linha de 5 em cima da linha de 5 deles, com 3 centroavantes por dentro para sobrecarregar Arthur e Beleze por dentro, fazer um jogo direto com o Breno, fazer um jogo direto com o Facundo, mas a gente não teve competência de fazer esse jogo direto e acho que o resultado foi justo diante, principalmente do segundo tempo que a gente fez. Professor, você foi muito sincero na sua avaliação, inclusive sobre não ter conseguido algo melhor com as mudanças. Na coletiva do Odair, ele citou que veio com esse meio-campo por conta do CRB ter um meio-campo também leve. Na sua visão, por conta disso, não poderia ter repetido o meio-campo do jogo passado com o Christoph? O que foi que você pensou do retorno do GG? Óbvio que ele era o titular, mas eu queria que você explicasse essa mudança, a volta taticamente dele falando. Bem, GG, durante toda a competição, vem fazendo meio-campo junto com o Meritão e Daniel. O que acabou acontecendo, sendo bem sincero, é que o gol cedo no segundo tempo para o Atlético deu um conforto para o Atlético defensivo. Imediatamente eles fecharam a profundidade com linha de 5 e foi ficando difícil entrar com combinação, porque o Atlético tinha muita gente na profundidade, não nos deu muito espaço nas costas para a gente atacar. Logo depois do gol que a gente tomou, a gente teve uma chance com o Thiaguinho. O GG deu uma bola muito boa para o Thiaguinho teve uma oportunidade. Depois tivemos uma oportunidade de escanteio que Breno cabeceou e ela passou ali no segundo pau. Mas de verdade foi muito pouco. A gente deveria ter produzido muito mais. Se não me engano, a gente terminou o segundo tempo com mais de 70% de posse de bola, 72% ou 73%. Mas esse volume deu muito pouca oportunidade de gol, que é uma característica do nosso time, né? Criar as oportunidades. E hoje as coisas que eu pensei que pudessem acontecer, as alternativas que eu pensei e criei para que a gente fizesse um jogo mais direto, já que o Atlético estava muito fechado, eu apostei numa situação, num jogo mais direto, sobrecarregando no meio dessa linha de 5 deles, mas a gente não conseguiu fazer essa bola. Eu acho que eu não posso nem cobrar os atacantes que entraram nesse sentido, porque realmente chegou muito pouco bola em boas condições até para eles disputarem. Então, quando isso acontece, é evidente que eu sou o maior responsável, porque aquilo que eu pensei que pudesse acontecer como alternativa acabou não acontecendo. Barroca, boa noite. Eu tive no CT 2 vezes, né? Foi aberto para o treinamento, a gente foi lá e foi criada uma expectativa muito grande com relação a esse momento do CRB. Vence o Atlético, vence o Volta Redonda e tem 2 jogos em casa. Conversava com teus jogadores lá e conversava agora aqui na zona mista, né, quando eles estavam saindo. O quanto que foi ruim essa derrota para aquele planejamento de 6 pontos em casa, para pensar em algo mais na competição, você que conhece tão bem uma Série B? Não, a gente tinha hoje uma expectativa de vencer, de fazer o jogo em casa, apesar que a gente sabia que seria um jogo dificílimo. Conheço bem o trabalho do Odair. O Odair é bom treinador, e eu falei até antes do jogo que, apesar do Atlético estar um bom tempo sem vencer, o Atlético vinha jogando bem em uma série de jogos. Contra o Cuiabá ele mereceu vencer,
Contra o Curitiba ele mereceu vencer e outros jogos ele mereceu vencer, mas são coisas do futebol, a gente passou por isso também na competição. E eu sabia que seria um jogo muito difícil coletivamente e também individualmente, porque a equipe do Atlético, você vê, tem Allan Kardec, tem Juliano no banco, jogadores experientes, né? Acho que principalmente o fato de ter tomado um gol no início do segundo tempo foi muito ruim para a gente. Logo depois que a gente toma um gol, começa a cair uma chuva forte que também desacelera um pouco, precisava de um jogo mais acelerado. Mas não é desculpa, eu acho que hoje, principalmente no segundo tempo, a gente não conseguiu entregar a nossa melhor versão, temos que assumir isso, temos que nos desculpar com o torcedor. Peço para que o torcedor, se tem um culpado sou eu, que tem alguém para eles pegarem no pé hoje fui eu, porque aquilo que eu pensei no segundo tempo não aconteceu. A verdade foi essa. Então a gente vai precisar se fortalecer, buscar fazer um grande jogo contra o Paysandu em casa, ganhar e continuar no nosso formato, que é pensar jogo a jogo. Era uma ideia da gente conseguir emendar uma terceira vitória seguida, porque no turno, quando a gente emendou 3 vitórias seguidas nos 3 primeiros jogos, nos deu uma sustentação no momento de oscilação. Se a gente conseguisse hoje uma vitória, com certeza nos colocaria em cima, mas a gente tem que pensar jogo a jogo. A gente tem aí nos próximos 3 jogos 2 dentro de casa, vamos pensar agora a preparação para o jogo do Paysandu, nos fortalecer e buscar uma boa preparação para conseguir uma vitória e brigar pela parte de cima novamente. Barroca, boa noite. Nos últimos 2 jogos você não tinha sofrido gols, né? Inclusive naquele jogo contra o Novo Horizontino também. Nesse espaço de tempo você tinha até celebrado esse momento, né, defensivo, essa coesão. Hoje o time acaba sofrendo um gol no início de uma etapa, o que já tinha acontecido em outros momentos com o CRB. Olhando por esse lado, o que é que pesa muito nesse início do jogo que você tem identificado no CRB para que isso tenha acontecido? Você chegou a falar aí sobre essa sua responsabilidade. Nesse caso, não seria a desatenção também do elenco nesse início de partida? Não, é muito ruim você sofrer um gol na parte inicial, seja de primeiro tempo ou de segundo tempo, porque isso traz uma fortaleza mental para o adversário joga mais confortável, o adversário se fecha. Aconteceu com a gente lá em Volta Redonda, quando a gente fez o gol do Danielzinho de falta, ficou muito mais confortável para a gente, né? A gente tomou muito pouco gol dentro de casa na competição. Se eu não me engano, esse foi o 3º gol que a gente tomou dentro de casa. Se eu não me engano, a gente tomou um gol contra o Cuiabá, um gol de pênalti contra o Curitiba e esse gol hoje. Pode ser que eu esteja equivocado, mas acho que... Contra quem? E tirando o jogo do América, tem razão. Mas assim, a gente é uma equipe que sofre poucos gols e a gente alertava muito a importância hoje de não sofrer o gol, de se manter sustentado. Conversei muito isso com eles no intervalo, para a gente não desorganizar e dar chance de transição para o Atlético. Mas eles pegaram numa bola, se você pegar a origem do gol, é uma bola de ataque nossa longa e a gente acaba perdendo 4 duelos seguidos. A gente perde o primeiro duelo, perde o segundo duelo, perde o terceiro duelo e o 4º duelo acabou gerando uma vantagem para eles na transição, num jogo direto e que nos trouxe a dificuldade e trouxe conforto para o Atlético. Então, precisamos nos fortalecer, entender aquilo que a gente não fez tão bem, fortalecer aquilo que a gente fez bem e seguir em frente na competição. Professor, deu para perceber hoje na descida dos atletas e também um pouquinho na sua fala um desânimo por conta do resultado. O CRB, inclusive, essa semana acabou anunciando um psicólogo para reforçar a equipe como um todo, e foi a partir dessa partida no primeiro turno quando o CRB começou a oscilar. Juntando esses 2 fatores, a chegada de um psicólogo e tentar virar esse turno agora com esses jogos tendo maioria em casa, o que é que você pretende buscar para subir na tabela, já que o CRB está nesse momento com a pontuação bem confortável em termos de rebaixamento? Não, o abatimento ele é normal pelo resultado. A gente tinha uma expectativa de conseguir um resultado em casa, até para fortalecer essa conexão que a gente tem dentro de casa com o nosso torcedor. Sempre é importante para a gente citar que o apoio do torcedor faz uma diferença muito grande, por isso que a gente é tão forte em casa. E quando você não sai com um bom resultado, obviamente você se frustra. A gente vai precisar se fortalecer internamente, entender aquilo que a gente não fez bem, ter humildade para reconhecer que coletivamente a gente não fez uma partida tão boa, principalmente no segundo tempo. As ideias que eu tive
que acontecesse para a gente gerar mais dificuldade no Atlético. Acabou sendo muito pouco para a quantidade de bola que a gente teve. A gente acabou criando muito pouca oportunidade. O Atlético conseguiu nos controlar bem defensivamente, uma parte por mérito deles e outra por algumas coisas que a gente deixou de fazer. Então temos que olhar para dentro, reconhecer, ter humildade, pedir desculpa ao torcedor que veio aqui, nos incentivou, nos ajudou e dar uma resposta no próximo jogo. É isso que a gente tem que fazer. Tá aí, essa foi a coletiva do técnico Eduardo Barroca após a derrota para o Atlético Paranaense por 1-0.